Não me conformo, para minha vida se resume no drama pungente que aniquila o espírito, ou na comédia que revolta o coração. A palestra continuava, pontilhada de lamentos e acusações gratuitas ao mundo, até que os rapazelhos chamavam à porta. A tia, que perdera tempo em lamúria improdutiva, aproximava-se do fogão, apressada. Esta vida não me serve, dizia em voz alta, amedrontando os jovens. Até quando serei escrava dos outros, capacho do destino? Maldita a hora em que nasci para ser tão desgraçada. Os sobrinhos miravam-na entristecidos. Quando conseguirmos melhor remuneração, titia, exclamava um deles, bondosamente havemos de auxiliá-la, retirando-a da fábrica. Não é a senhora nossa verdadeira mãe pelo espírito. Bem-vinda, no entanto, longe de comover-se com observação carinhosa, multiplicava as impertinências. Não creio em ninguém, bradava de senho carregado quando vocês puderem, deixar-me-ão na primeira esquina. Não pensam senão em diversões e más companhias. Creem que resolverão meus problemas com promessas. Observando-lhe a feição neurastênica, os rapazes esperavam a refeição, sisudamente calados. Terminada esta, regressavam naturalmente à rua. O ambiente doméstico pesava. A lamentação viciosa e força destrutiva. Bem-vinda não reparava que as amizades mais íntimas a deixavam sozinha no círculo das queixas injustificadas. Ninguém estava disposto a ouvir-lhe as blasfêmias e críticas impiedosas. As colegas de serviço evitavam-lhe a palestra desanimadora. As vizinhas refugiavam-se em casa ao vê-la em disponibilidade no quintal invadido de ervas rústicas. Os sobrinhos toleravam-na, desenvolvendo imenso esforço. Nesse insulamento, a infeliz piorava sempre. Começou a queixar-se amargamente do serviço e a acusar a administração da fábrica. Enquanto sua atitude se limitava a círculo reduzido, nada aconteceu de extraordinário. Todavia, quando resolveu dirigir-se ao gerente para reclamações descabidas, recebeu a ordem inflexível de demissão. Enclausurada no desespero, não tinha percepção das oportunidades que se desdobram no caminho de todas as criaturas, nem compreendia que não era a única pessoa a lutar no mundo. Crendo-se mártir, agravou a ociosidade mental e foi relegada a plano de absoluto isolamento. Nem amigos, nem trabalho, nem colegas, nem sobrinhos. Tudo fugiu, evitando-lhe a atmosfera de padecimento voluntário. Depois de perder a casa, em venda desvantajosa, a fim de obter recurso à manutenção própria, passou ao terreno da mendicância sórdida. Foi nessa situação escabrosa que a morte do corpo a compeliu a novos testemunhos. Desencantada e abatida, acordou na vida real em solidão mais dolorosa. Ninguém a esperava no pórtico de revelações do além-túmulo. Estava só, sem mão amiga. E os sofrimentos de que se julgara vítima na terra? Não esperava convertê-los em títulos de ventura celestial. Descrera da providência no mundo, entretanto, no íntimo, sempre acreditara que haveria glorioso lugar para os desventurados e famintos da experiência humana. Depois de longo tempo, em que se multiplicavam provas ásperas, rogou ao espírito de sua mãe que a esclarecesse na paisagem nova. Tinha sede de explicações, ânsias de paz e fome de entendimento. Depois da súplica formulada com lágrimas angustiosas, sentiu a aproximação da desvelada genitora. Bem-vinda, murmurou a terna mensageira, carinhosamente não te dirijas a nosso pai lamentando o aprendizado em que te encontras. Toda queixa viciosa, minha filha, convertes em crítica injusta providência. Estás convicto de que sofreste na terra, entretanto, a verdade é que envenenaste os poços da divina misericórdia. Fugiste às ocasiões de trabalho, desfiguraste o quadro sublime de realizações que te aguardavam à boa vontade nas estradas da luta humana. Hoje aprendes que a lamentação é a energia que dissolve o caráter e opera o insulamento da criatura. Não conseguiste afeições em ninguém, não soubeste conquistar a gratidão das criaturas, nem mesmo das coisas mais ínfimas do caminho. Sofre, minha filha. A dor de agora é tua criação exclusiva. Não imputes a Deus falhas que se verificaram por ti mesma. Ó, minha mãe, suplicou a infeliz, não poderei, porém, voltar e aprender novamente no mundo. Mais tarde. Por agora, para que alcances alguma tranquilidade, incorporar-te-ás à extensa falange espiritual que auxilia os rebeldes inconformados da luta humana. Reduziste a existência a montão de queixas angustiosas, sem razão de ser. Trabalharás agora,
em espírito, ao lado daqueles que se fecham na teimosia quase impenetrável, a fim de compreenderes o trabalho perdido. E a queixosa trabalho até agora, para abrir consciências endurecidas à compreensão das bênçãos divinas. É por isso que muitos homens, em momentos de repouso, são por vezes assaltados de ideias súbitas de trabalhos inesperados. Criaturas e coisas enchem-lhes a visão interna, requisitando atividade mais intensa. É que por aí, ao redor da mente em descanso, começam a operar os irmãos de bem-vinda, a fim de que a preguiça não lhes aniquile a oportunidade, qual aconteceu a eles mesmos. 29. O diagnóstico. Antes da reunião, Tomé Colavida imprimiu a carícia habitual aos bigodes longos, fisgou a médium Dona Eulália com um olhar de prevenção e dirigiu-se ao orientador dos trabalhos, atenciosamente. Senhor Martinho, vejamos o caso de meu diagnóstico. Iniciados os serviços psicográficos, espero que o receitista me não falte com os esclarecimentos técnicos, relativamente aos meus males orgânicos. Imagine o senhor que já visitei diversos agrupamentos sem resultado satisfatório. Não obteve definições precisas. Indagou o bondoso diretor da reunião, demonstrando fraternal interesse. Nunca. Frequentemente, recebo mensagens de Acácio, amorosa entidade que se afirma amigo de outras eras, todavia, suas elucidações não me satisfazem. E vivo desalentado, aflito. Desde muito, permaneço à rédea da medicina. Meu sobrinho Sinfrônio, clínico de renome, aconselhou-me exames detalhados. Entretanto, perambulei em vão, através de laboratórios, por mais de 2 anos e, de alguns meses para cá, vivo interessado no espiritismo, procurando, porém, inutilmente, a solução do meu caso, pelas salas mediúnicas. Mas, não terá obtido conselhos, receituário, indicações? Inquiriu Martinho, emocionado. Sim, esclareceu o doente traço, semelhantes recursos não me têm faltado, contudo, que me vale o roteiro sem nomenclatura. Necessito obter o diagnóstico de minha verdadeira situação. Creio não andaria bem avisado se usasse remédios, ignorando quais os sofrimentos físicos. Preciso esclarecimentos exatos, diretrizes francas. Apesar, porém, de minha insistência, os espíritos nunca traçaram o diagnóstico desejado. Aconselham-me, atendendo talvez à minha ansiedade, com a panaceia das boas palavras. Entretanto, isto não serve ao meu temperamento amigo da verdade. Martinho sorriu paciente e obtemperou. Em todas as coisas, meu amigo, há que considerar os desígnios providenciais de Deus. Mas não estou contra Deus, objetou o doente, numa expressão de superioridade. Se é que os desencarnados veem nossa máquina orgânica, externa e internamente, por que semelhantes que avançam aos meus pedidos reiterados? Sabem acima dos médicos, enxergam mais que os raios-x, auscultam além da epiderme. Donos de tamanhas possibilidades, por que a negação de algumas palavras que me aclarem as dúvidas? Medicar-se alguém, sem o conhecimento da própria situação, constitui grave perigo. Simples receituário não satisfaz ao homem observador e inteligente. O orientador da reunião não quis alimentar a palestra e permaneceu em silêncio, convidando, em seguida, os presentes à oração habitual. Terminados os trabalhos, a folha de papel que relacionava o nome de Colavida não exibia coisa alguma, além de certas indicações para tratamento. Nada de explicações técnicas, nada de terminologia científica. E o diagnóstico? Perguntou o enfermo, desapontado, fitando o médium, entre a desconfiança e a censura. Não recebi qualquer observação, neste sentido, murmurou Dona Eulália, humilde e tímida. Ora, senhor Martinho, disse Tomé ao diretor dos trabalhos traço, às vezes chego a pensar que este movimento de comunicações com o outro mundo não passa de grosseira mistificação. Peço definições médicas e respondem-me com apontamentos de alimentação e nomes de tinturas. Aonde iremos com isso? Depois de mirar Dona Zulália, de alto a baixo, com ares de zombaria, perguntou. Quem receita por seu intermédio? É o Dr. João Crisóstomo de Toledo, que foi antigo médico nestes sítios. Tomé riu, sarcástico, e acrescentou. Parece que ele anda desmemoriado e completamente alheio à medicina. Este espírito deve ser um espertalhão. A esta altura, Martinho adiantou-se. Mas, senhor Colavida, nesta casa não temos o direito de insultar benfeitores.
Não somente os espíritos amigos, mas também Dona Eulália não nos pedem retribuição alguma. Os mentores espirituais, certamente, sacrificam-se bastante, vindo até nós, e a médium abandona as sagradas obrigações domésticas para atender aos nossos apelos. Não desconheço as nossas deficiências e admito que a nossa tarefa esteja repleta de falhas e erros que a experiência corrigirá, mas seria justo acusar de embusteiros os que se devotam ao trabalho, com amor e renunciação. Tomé percebeu o terreno falso em que se colocara, pedindo desculpas, invocou o famoso subconsciente e rogou fosse admitido à próxima sessão, recebendo as melhores expressões de fraternidade por parte dos companheiros ali reunidos. Na semana seguinte, repetiram-se os mesmos comentários, com a teimosia renitente de Colavida, a boa vontade de Martim e a natural timidez de Dona Eulália. O enfermo estava ansioso. Solicitava pareceres do médico desencarnado, emitia observações técnicas e, por último, pedia, se possível, o comparecimento de Acácio, o amigo invisível, para maior esclarecimento da situação. Findos os trabalhos da noite, verificou-se que João Crisóstomo lançara no papel as mesmas recomendações anteriores, sem omitir uma vírgula. Nada de nomear a enfermidade do consulente. Acácio, contudo, escreverá-lhe mensagem ponderada e afetuosa. Meu irmão, dizia ele, revelando intimidade e carinho traço, não aguardes um diagnóstico que nos seria difícil fornecer. Vale-te da cooperação do amigo espiritual que te ministrou indicações tão úteis e procura pô-las em prática. Por que impor condições aos que te beneficiam? O grande problema não é o de receberes uma frase complicada, à guisa de definição, mas sim buscares a restauração das tuas energias, cheio de boa vontade. O diagnóstico, Tomé, nem sempre pode ser perfeito e nem sempre se ajusta às finalidades da renovação orgânica. O corpo do homem é uma usina de forças vivas, cujos movimentos se repetem no tocante ao conjunto, mas que nunca se reproduzem na esfera dos detalhes. As dores de cabeça são idênticas nas sensações que proporcionam, mas quase sempre desiguais nas origens. Como te oferecer um diagnóstico exato, se amanhã sensíveis modificações podem ocorrer em tuas células mais íntimas? Não te furtes ao benefício, apenas porque não podes impressionar os olhos mortais com meia dúzia de termos indecifráveis. Trata-te, meu amigo. O tempo é precioso. Cuida da maquinaria física, aceita a bondade do Eterno Pai, sem cristalizar o pensamento nas normas secundárias da ciência terrestre. Lembra que te amamos intensamente e desejamos teu bem-estar. Leu Colavida a mensagem afetuosa, volvendo irritadiço, afinal, estou sem compreender coisa alguma. Sinto-me doente, cansado, peço esclarecimentos que satisfaçam e os invisíveis me dirigem exortações. E, fixando o olhar na médium, rematava. Francamente, minha decepção é sem limites. Martinho, na fé serena que lhe assinalava as atitudes, ajuntou tranquilo. É o que merecemos, meu amigo. Desejávamos receber o diagnóstico, mas... Tomé coçou nervosamente a cabeça e cortou-lhe a palavra. Nada de reticências. Presenciamos verdadeiros fracassos. De que lastimo é o tempo perdido a procurar elucidações, quando me asseveravam que o espiritismo é fonte de verdade. Onde a franqueza nestas farsas em que venho pondo minhas melhores esperanças? Em todos os grupos, apenas encontrei material incompleto, entre médiuns supostamente humildes e doutrinadores pretensamente inspirados. Estou farto. Não vim procurar consolações, mas informes necessários. Estes espíritos, contudo, devem andar lá no alto à maneira dos asnos cá embaixo. Em toda parte há dissimulação, ignorância, fanatismo. Solicito diagnóstico e lançam-me recomendações estranhas a todo conhecimento de posologia. Abandonarei minha experiência, convencido de que espiritismo e mediunidade são duas tolices mundiais. Os companheiros já se haviam retirado. Apenas Martim e Dona Eulália permaneciam ali, suportando heroicamente a neurastenia do enfermo mal-criado. Reconhecendo-lhe a irritação, dispunham-se ambos a abandonar o recinto, em silêncio, quando, ao primeiro gesto de despedida, Tomé procurou retê-los ansiosamente. Por quem são? Ajudem-me. Não desejo sair, experimentando tamanha impressão de abatimento moral. Quero a verdade, Sr. Martinho. Auxilie-me na consecução deste propósito. A falta do diagnóstico desejado acabrunha-me. Sinto que tudo é mentira em torno de meus passos.
E depois de fixar a médium, ansiosamente, concluiu: Dona Eulália, se esses espíritos que a senhora diz ouvir e ver são personalidades reais, por que razão me negam a verdade? Agora que estamos a sós, atendam-me por amor de Deus. Peçamos diretamente aos invisíveis que se manifestem e me esclareçam. Havia tamanha emoção naquelas palavras, que Martim e a médium se entreolharam penalizados. A interpelação silenciosa do diretor das sessões, a nobre senhora respondeu bondosamente: estou pronta. Sentaram-se os três. O orientador orou com lágrimas, invocando a providência divina. Foi então que o amigo espiritual, por intermédio de Dona Eulália, falou em voz triste, mas firme: Tomé, em vão temos procurado auxiliar-te na cura. Atende ao teu caso orgânico, enquanto é tempo, porque teu corpo está dominado pela morféia nervosa. Colavida fez-se pálido e esforçou-se por não cair, ali mesmo, fulminado pelo diagnóstico doloroso. Suspenderam-se as preces, sob forte emoção. No dia imediato, o doente atormentado procurou gabinetes de pesquisas e especialistas em moléstias do sangue, obtendo a confirmação amarga. À noite, insistiu para que Martim e Dona Eulália se reunissem na sua companhia. Estava desfigurado, em pranto. Terminada a prece do diretor da reduzida assembleia, o enfermo exclamou soluçando: ó, benfeitores invisíveis, por quem sois, auxiliai-me no destino cruel. Que surpresa dolorosa me preparastes, dando-me conhecimento da realidade terrível. Mas, nesse instante, a generosa entidade de Acácio tomou o punho da médium e escreveu: conforma-te, meu querido Tomé. Não queria a verdade completa, o diagnóstico aproximado de tua situação orgânica. Não chores. Lembra-te de que Jesus é o divino médico e não esqueças que, se tens agora a lepra do mundo, não estás esquecido pela bondade de Deus. 30. Mania de enfermidade. Vamos, Luísa, exclamava Inácio Penaranda, dirigindo-se à esposa afetuosamente, creio estimarás o tema evangélico desta noite. Prometem-nos valiosas conclusões, relativamente à mediunidade e seu exercício. Ao que suponho, os esclarecimentos apresentarão singular interesse para nós ambos. Luísa apoiou o rosto na mão direita, num gesto muito seu, e disse com enfado: ora, Inácio, achas que posso cometer a imprudência de enfrentar a noite chuvosa? E a minha nevralgia? A gripe do Carlos e o reumatismo de mamãe? Não teria ouvido para as lições a que te referes. Francamente, não posso compreender tuas boas disposições invariáveis. Inácio aprimorava o nó da gravata e respondia: compreendo os teus cuidados, mas devo lembrar que há 3 anos te esquivas à minha companhia. Naturalmente, devo ser o primeiro a encarecer tuas virtudes e filha e mãe, creio, porém, que exageras o sentido das enfermidades. Em vão procura interessar-te nos problemas da fé, inutilmente busco inclinar-te a mente para os problemas mais nobres da vida. Não sabes falar senão de doenças, insânias, ventosas, injeções e comprimidos. Vivas quase esmagada por expectativas angustiosas. A chuva aborrece-te, o frio te atormenta, o vento leve te atemoriza. Tudo isso é de lamentar, porque nossa casa não se formou no pântano da ignorância, mas nos alicerces de conhecimentos sólidos. Nossa fé consagra a iluminação íntima como o patrimônio mais precioso do mundo. Por que, então, viver assim, descrente de Deus e de ti mesma? A SR Indicador Ordinal Feminino Penaranda esboçou um gesto de sensibilidade ofendida e redarguiu chorando. Sempre as mesmas exortações ásperas. Quando me poderás compreender? Sabe Deus minhas lutas, meus esforços para reaver a saúde perdida. Certamente, Deus não desconhece nossos trabalhos, mas também não poderia aplaudir nossas inquietações injustificadas. Dona Luísa cravou os olhos no companheiro, extremamente excitada, e bradou: céus! Que infelicidade a minha! Que mágoa irremediável! Estou só, ninguém me compreende. Valha-me nosso Senhor Jesus, Cristo. Após dirigir-lhe um olhar de piedade, o marido despedia-se. Não precisas aumentar a lamentação. Até logo. A companheira torcia as mãos, desconsolada, todavia, escoados alguns minutos, correu à porta de saída a gritar: Inácio! Inácio! Ele voltou a indagar os motivos do chamamento. A capa, explicava a dona da casa, ansiosamente. Esqueceste a capa. Lembra-te de que me sinto aniquilada. Não queiras também arruinar a saúde.
Inácio, resignado, vestiu o capote impermeável e saiu calmamente. Aquela mania da SR indicador ordinal feminino. Penaranda, contudo, era muito velha. Dona Luísa não enxergava senão miasmas e pestilências por todos os lados. Embora as dores que cultivava, grande parte do dia era por ela empregado em esfregar metodicamente o assoalho, receosa do acúmulo de pó. Nunca permitia que o filho se levantasse da cama antes que o sono inundasse as dependências da casa. Trazia a velha genitora quase totalmente enfaixada num quarto escuro, rodeada de ungüentos e caixas de injeções, e para si mesma descobria diariamente os mais extravagantes sintomas. Referia-se a dores nos braços, nas pernas, no rosto. Dizia-se vítima de todos os sofrimentos físicos. A imaginação enfermiça engendrava moléstias nas mais ínfimas sensações e, na residência dos Penaranda, nos fins de mês, as contas da farmácia superavam todas as demais despesas reunidas. Debalde o marido lhe oferecera as luzes do espiritismo cristão, ansioso por modificar-lhe as disposições mentais. Dona Luísa furtava-se às observações mais sérias e não sabia viver senão entre sustos, pavores e preocupações. Raro dia em que, ao voltar dos serviços habituais, o companheiro não a encontrava afogada em grosso costume de lã, hermeticamente encafuada na alcova, a lamentar o vento, a umidade, a nuvem. De quando em quando, valia-se Inácio de oportunidades da conversação comum, tentando incutir ideias novas no espírito da companheira, de modo a criar-lhe ambiente diverso. A teimosa senhora não se resignava a omitir comentários a doenças de toda sorte. Quando a situação doméstica se tornou mais grave, o chefe da família não se conteve e intimou a esposa a ocupar-se de assuntos mais elevados, compelindo-a a examinar nobres problemas espirituais e ouvir preleções evangélicas em sua companhia. Dona Luísa atendeu, porém constrangidamente, a queixar-se amargurada. No curso das reuniões a que compareceu forçada pelo marido, causava compaixão a quantos lhe ouviam a palavra lamentosa. A infeliz criatura não andava, arrastava-se. Suas considerações sobre a vida eram acompanhadas de suspiros comovedores, como se a sua palestra não devesse passar de gemidos longos. Não ouvia as dissertações construtivas nem participava das orações no ambiente geral. Apenas prestava atenção às consolações de Salatiel, o amorável benfeitor invisível que comparecia a quase todas as reuniões. A maneira de criança viciada a receber carinhos, cheia de noção exclusivista, Dona Luísa agarrava-se às expressões de conforto, completamente alheia aos apelos de ordem espiritual. Parecia, contudo, tão esmagada de padecimentos físicos, que a SR indicador ordinal feminino. Marcondes, devotada médium do grupo, se ofereceu voluntariamente a levar-lhe socorros espirituais na própria residência. A família Penaranda aceitou, sumamente reconhecida. Enquanto Inácio examinava a possibilidade da renovação mental da esposa, antegozava a Dona Luísa o momento em que pudesse conversar com o espírito Salatiel, quase a sós, para comentar as enfermidades numerosas que lhe invadiam o corpo e lhe assaltavam o lar. Começaram os trabalhos de assistência, em círculo muito íntimo. O dono da casa não cabia-se de esperança e contentamento. Na primeira noite de orações, Salatiel discorreu sobre a providência do Eterno Pai e as divinas possibilidades da criatura. O verbo amoroso e sábio da venerável entidade extravasava luz de esclarecimento e mel de sabedoria. Mas, com enorme surpresa dos presentes, fenda a preleção, Dona Luísa adiantou-se, interpelando o instrutor invisível. Meu caro protetor, antes de vos retirardes gostaria de vos ouvir sobre as dores que venho sentindo no braço esquerdo. Depois de prolongado silêncio, o amigo espiritual, como homem educado a atender uma criança, respondeu qualquer coisa que a induzia confiança no poder divino. A consulente não se deu por satisfeita e pediu explicações para a comichão que sentia nos pés, também sobre o abatimento do filhinho e um exame dos órgãos de sua velha mãe. Sentindo-se crivado de interrogações inoportunas, o benfeitor invisível prometeu alongar-se convenientemente no assunto, na reunião da semana seguinte. Com efeito, na sessão imediata, compareceu Salatiel e endereçou significativa mensagem a SR indicador ordinal feminino. Penaranda. Minha irmã, dizia ele solicitamente não construas cárcere mental para as tuas possibilidades criadoras na vida. É razoável que o doente procure remédio, como o sedento se encaminha à fonte amiga que lhe desaltera a sede. Não envenenes, porém,
os teus dias no mundo com a ideia de enfermidades. Por que esperar a saúde completa, num plano de material imperfeito como a Terra? Se o planeta é, reconhecidamente, uma escola, é justo não possa constituir morada exclusiva de educadores. Se a reencarnação é desgaste de arestas, como aguardar expressão de pureza absoluta nos elementos em atrito? O corpo humano é campo de forças vivas. Milhões de indivíduos celulares aí se agitam, à moda dos homens nas colônias e cidades tumultuosas. Há contínuos serviços renovadores na assimilação e desassimilação. Se isto é inevitável, como aguardar perfeita harmonia orgânica na máquina celular desmontável e perecível? Lembra-te de que esse laboratório corporal, transformável e provisório, é o templo onde poderás adquirir a saúde eterna do espírito. Andaria acertado o crente que se deixasse deter voluntariamente no lodo que recobre as paredes da sua casa de oração, indiferente à intimidade sublime e profunda do santuário? É justo que as figurações externas requisitem a nossa atenção, mas não podemos esquecer o essencial, o imperecível e o melhor. Pondera minhas despretensiosas palavras e liberta a mente encarcerada nas sombras transitórias, recordando o ensinamento de Jesus quando asseverou que nosso tesouro estará sempre onde colocarmos o coração. Dona Luísa, porém, continuou impermeável às admoestações nobres e elevadas. Não valeram conselhos de Salatiel, com amorosas interpretações do marido e dos irmãos na fé. Os anos agravaram-lhe preocupações e manias, até que a morte do corpo se encarregou de atirá-la a novas experiências. Qual não lhe foi, porém, a surpresa dolorosa ao ver-se sozinha, abandonada, sem ninguém. Guardava a nítida convicção de haver transposto o limiar do sepulcro, mas continuava prostrada, experimentando vertigens, dores, comichões. Tomada de pavor, observava os pés e mãos singularmente inchados, a epiderme manchada de notas gangrenosas dos derradeiros dias na terra. Orava, e contudo as suas orações pareciam sem eco espiritual. Quanto tempo durou esse martírio? Luísa Penaranda não poderia responder. Chegou, no entanto, o dia em que pôde lobrigar o vulto de Salatiel, depois de muitas lágrimas. Oh! Venerável amigo, exclamou a desencanada, agarrando-lhe as mãos, por que semelhantes sofrimentos? Não é certo que deixei a experiência terrestre? Não ouvi muitas vezes que a morte é a libertação? Enquanto o generoso emissário a contemplava, compadecido, a infeliz continuava, onde a justiça de Deus que eu esperava. Nunca fui má para os outros. A essa altura, o benfeitor espiritual tomou a palavra e esclareceu: sim, Luísa, nunca foste má para os outros, mas foste cruel contigo mesma. Não sabes que toda libertação ou escravização podem começar na terra ou nos círculos invisíveis. Sepulcro é mudança de casa, nunca de situação espiritual. A morte do corpo não elimina o campo que plantamos. Aliás, é a sua mão que nos oferece a colheita. Preferiste a ideia de enfermidade, cultivaste-a, alentaste-a. É natural que teu campo aqui seja o da enfermidade. Não existe outro para quem, como tu, não quis pensar em outra coisa. E, ante o olhar assombrado da infeliz, Salatiel rematava: existe o reino de Deus que aguarda a glorificação de todas as criaturas, e existem os reinos do eu, onde nos internamos pelas criações do próprio capricho. Abandonemos os reinos inferiores das nossas ilusões, minha boa amiga. Procuremos o reino de Deus, infinito e eterno. ASR indicador ordinal feminino. Penaranda sentiu arfar-lhe o peito, alucinada de esperanças novas. Leva-me contigo, generoso Salatiel. Livra-me destes dolorosos padecimentos. Ensina-me o caminho da liberdade. O mensageiro lançou-lhe um olhar fraterno e, fazendo menção de retirar-se, acentuou: posso, como outrora, convidar-te, não, porém, arrastar-te. O problema pertence ao teu foro individual. O trabalho é do teu campo. Arranca-lhe a erva daninha e semeia de novo. Vem conosco, Luísa. Ajuda-te. Se te sentes verdadeiramente cansado da escravidão em que tens vivido, recorda que para a libertação do espírito todo minuto é tempo de começar. 31. O doutrinador rigorista. Palavra vigorosa e inflamada, o pregador espiritista alongava-se na exposição de sempre. Nunca haverá acordo entre o mundo e nós outros. Fujamos dessa Babilônia incendiada, onde a perdição corrompe o caráter e perverte as melhores energias. Neste pântano terrível, as víboras peçonhentas do crime rastejam em todas as direções.
Salvaguardemo-nos, à distância, das sombras densas do pecado. Observai o abismo sob vossos pés. Trevas por todos os lados. Nas mais ínfimas estradas, a visão invariável de poeira e lama, pedras e espinhos, desencoraja o viajor anteriormente dominado de idealismo e esperança. Revelemos nossa repugnância, diante do mundo criminoso e perdido. Recordamos os santos magnânimos que iluminaram o quadro das civilizações, nos dias mais escuros. Todos eles fugiram ao planeta perverso. É que, neste lamaçal imenso, as melhores aspirações do espírito se perdem na borrasca do mal, longe de Deus. Macário Barroso era, assim, rigorista implacável. Dirigindo considerável agrupamento espiritista, sua atitude desconcertante alcançava a comunidade inteira, dilatando preocupações e tristezas e fazendo escassear alegrias. As jovens colaboradoras, nos seus trabalhos de difusão doutrinária, não deveriam manifestar os júbilos próprios da mocidade cheia de sonhos e as gargalhadas infantis, choreios de pássaros felizes nos galhos fartos da vida, considerados por Macário como impulsos inconvenientes da meninice, requisitando repreensões ásperas. Não concordo com traço algum que nos recorde as perdições do mundo. Simplifiquemos tudo, combatamos a falsidade de certos princípios que escancaram a porta aos pecados miseráveis. Não reconhecia, porém, o orientador, que simplicidade não significa violência, e que os enganos de concepção tanto podem permanecer naquele que se atira à irreflexão, como no homem que deseja amadurecer o fruto quando a fronde verde apenas oferece flores tenras. Macário, todavia, apresentava fenômeno singular. Extremista de opinião, impressionava favoravelmente a quantos lhe ouvissem pareceres, porque, no fundo, era homem devotado e sincero. Não concedia a si mesmo nenhum entretenimento, nenhum prazer. Sacrificara-se quase totalmente aos princípios de que se tornara emérito pregador. Revelava gestos de profunda nobreza aos companheiros na fé, e a sinceridade é sempre sedutora, onde quer que permaneça. Por isso mesmo, a psicologia de sua individualidade brilhante apresentava situações de enorme complexidade. É que o prestigioso orientador não sabia identificar as necessidades alheias senão através dos prismas que lhe eram peculiares. No seu modo de observar, todos os casos deveriam estar afinados pelas características do que lhe era próprio. Porque guardava escabrosas impressões do passado individual, em virtude de experiências cruéis na luta humana, criara padrão exclusivo e errôneo para julgar os outros. Pintava negro qualquer paisagem do mundo, condenava seu tempo, não tolerava aos amigos que se decidissem ao trabalho da coletividade em ambientes até agora estranhos à expressão religiosa, quais a política, a ciência, a autoridade administrativa e o círculo das finanças. Compreendia à sua maneira que Jesus não poderia partilhar trabalhos diferentes da atividade puramente mística em si mesma, e se algum companheiro manifestava propósitos de cooperar nesses setores, Macário exibia profunda admiração e observava. Não concordo. Semelhante atitude é um escândalo da volta ao mundo, que deveremos detestar. Se, em plena rua, alguém lhe mostrasse uma casa de esporte ou algum recanto de alegria popular, Barroso afastava-se intencionalmente, baixava os olhos e tornava outro rumo, esclarecendo. São remanescentes de Sodoma e Gomorra, redutos do crime, que o fogo consumirá algum dia. Furtava-se deliberadamente a toda palestra em que houvesse preocupação, embora correta, pelos problemas da vida social, e fugia à conversação onde o bom humor estivesse amenizando as agruras do caminho comum dos homens. Apesar de bondoso e sincero, isolou-se aos poucos, afastando-se de amigos, de companheiros e de afeições. Cheio de preocupações salvacionistas, era sempre fecundo em apelos, conselhos e advertências, onde quer que estivesse, sem a necessária seleção de valores, lugares e situações. O que definia, no entanto, como intenção regeneradora, não era mais que imposição das ideias próprias, com esquecimento de que, para beneficiar com proveito, deveria dirigir-se à esfera mental de cada um dos irmãos na luta, sem obrigá-los a procurar o plano em que se mantinha. Debalde a carinhosa mãe lhe observou os perigos da situação. Inutilmente os amigos solicitaram a transformação precisa. Macário foi implacável. Preferiu a solidão, a necessidade, o abandono. Declarava-se amedrontado do mundo, onde a bagagem de seus erros se tornara volumosa e exigia que todos os companheiros exteriorizassem receios iguais aos dele.
Via monstros em todos os recantos, perversão nas alegrias mais inocentes. E foi assim, rígido e inflexível, sem ceder absolutamente a ninguém, que o bondoso doutrinador regressou à esfera espiritual. Desprendera-se da zona carnal, quase sozinho, como preferira viver, no radicalismo dos princípios pessoais. Muita gente passou a catalogá-lo na relação dos santos, tais os supostos sacrifícios que Barroso revelara na existência terrestre, os quais, na realidade, não passavam de imposições de sua personalidade intransigente. Todavia, enquanto o reduzido grupo erigia ao desencarnado um mundo de homenagens, o doutrinador passou a surpresas inesperadas na esfera diferente de ação. Fundamente desapontado, não encontrou a paisagem que aguardava. Achou-se sem ninguém, exclusivamente sozinho. Que região era aquela constituída de montanha gelada? Contemplava à distância os vales que a neblina convertia em quadros cinzentos e indefiníveis. Frio cortante dilacerava-lhe o coração. Como interpretar a novidade constrangedora? O pobre amigo chorou amargamente, implorando elucidações da providência divina. Não fora combatente implacável dos erros e mentiras de seu ambiente e de sua época. Decorrido muito tempo na expectativa dolorosa, foi visitado por benevolente emissário que lhe estendeu auxílios carinhosos. Ah! Meu amigo! Que fiz por merecer tamanhas flagelações? Perguntou Macário, após agradecer-lhe a presença amorosa. Cumpri meus deveres, não olvidei obrigações assumidas. O mensageiro contemplou-o afetuosamente e falou, tomando-lhe as mãos num gesto paternal. Ó meu filho, quanto lastimo o teu desentendimento. Não posso negar-te o esforço e a boa vontade, entretanto. A que incompreensão vos referis? Interrogou o ex-doutrinador conturbado. Acaso não me afastei do mundo para servir a Deus? A bondosa entidade fixou um gesto significativo e esclareceu. Esta simples afirmativa demonstra o teu engano fatal. Como poderia o servo atender ao senhor que lhe contratou a atividade, abandonando a zona de serviço confiada ao seu esforço? Reconhecendo a terra integrada na criação de Deus, como cumprir os desígnios do Pai, fugindo-lhe aos serviços? Enquanto Macário denunciava a intraduzível angústia no pranto que lhe borbulhava dos olhos, o amigo continuava. Muitas vezes procurei restituir-te o coração ao verdadeiro caminho, falando-te através de familiares e amigos prudentes, mas cristalizaste os raciocínios, cerrando as portas do plano mental aos meus apelos. É que o mundo sempre me pareceu insondável abismo, de crimes sem conta. Nunca pude contemplá-lo sem mágoa e condenação, exprimiu-se o recém-desencarnado, lacrimoso. Procedeste qual homem tirânico que intenta violentar quantos lhe cruzam os caminhos, obrigando-os a partilhar o resgate das dívidas que lhes são próprias. Por estares endividado com a terra, pretendeste doutrinar orgulhosamente, impondo aos outros inquietações e pesares que te pertencem ainda. Por que tamanha aversão à escola benfeitora? Acaso, meu filho, não te alimentavas do mundo, não te vestias dele? Não foi o mundo que te ministrou os primeiros conhecimentos, que te proporcionou a bênção do corpo, a possibilidade de renovação individual, o reencontro de afeições divinas? Desejarias insultar a terra, porque te concedeu a dedicação dos pais, o templo da reencarnação, a tepidez do lar, o olhar amigo dos que te amam. Recebeste com abundância as inspirações de ordem superior, mas preferiste a solidão com a teimosia de quem não sabe renunciar aos caprichos próprios. Pregaste a palavra em nome de Jesus, convocando os ouvintes a receberem imposições, olvidando que o Mestre Divino não esperou pelas criaturas, na esfera de sua glória, mas veio até nós, ajudando-nos a cada um. Valendo-se da pausa intencional que o mensageiro imprimira à locução, clamou Barroso, desalentado. Amedrontavam-me os antros de perdição. Por que pavor e não piedade? Inquiriu o sábio, serenamente. Não te interessavas pelos enfermos do corpo? Como desprezar cheio de asco injusto os doentes da alma? Não te aproximavas carinhosamente dos mutilados físicos? Por que a repugnância para com os aleijados espirituais? Não há lugares desprezíveis para o cristão fiel, porque, em toda parte, é possível praticar o bem com Jesus. Macário, muito triste, arregalava os olhos. Começara a entender a amarga situação. Tentando, porém, a derradeira justificativa, exclamou, seduzia-me a lembrança dos santos. No entanto, antes que se alongassem considerações novas,
O mensageiro acrescentou: não conheces, todavia, os santos de Júpiter ou Saturno? Tens notícias apenas dos que se glorificaram na terra. Forçoso, pois, é reconhecer que, do mundo que detestaste, saíram os Simão Pedro e os Paulo de Tarso que tanto admiras. Deste modo, claro está que o mundo somente será perverso para quem o fixe nutrindo intenções ou reminiscências dessa natureza. Macário Barroso experimentou tremendo choque. Entendera, enfim, o equívoco ruinoso de suas antigas concepções, caindo em amargurado silêncio. Daí a instantes, o emissário endereçava-lhe um gesto de adeus. Ó, amado benfeitor, suplicou o infeliz, banhado em lágrimas, por quanto tempo ficarei aqui, abandonado neste monte gelado? Esta montanha, esclareceu a generosa entidade, deve representar profundo símbolo ao teu coração. Não basta subir ao topo da cultura e do conhecimento intelectual, é preciso que haja sol de compreensão e amor que ilumine e aqueça a culminância. Emocionado, Barroso suplicou ainda: abençoado amigo, mensageiro do Altíssimo, ensinai-me a reparar meus erros, para a redenção de minha pobre alma. Auxiliai-me, não me negueis vossas mãos. O benfeitor, prestes a partir, dirigiu-lhe significativo olhar e acrescentou: tens bastante conhecimento para compreender a magnanimidade de nosso Pai. Tua questão, Macário, é com o mundo. Antigamente erraste, enlameando-lhe as estradas, presentemente renovaste o erro, fugindo-lhe aos serviços. Não tenho outro conselho para teu coração além da fórmula de procurares o credor e conhecer a própria conta. Quanto ao mais, meu irmão, confia na bondade do mundo e que Deus te conceda acréscimo de misericórdia no resgate justo. Traço 32. A crente interessada. Dona Marcela Fonseca vivia aos últimos instantes na terra. Não obstante a gravidade do seu estado orgânico, a agonizante mantinha singular lucidez e dirigia-se à família, com voz comovedora. A confiança em Deus não me abandonará. A celeste misericórdia nunca desatendeu minhas rogativas. O Mestre Divino estará comigo na transição dolorosa. Alguns parentes choravam, em tom discreto, buscando, em vão, reter as lágrimas, no amarguroso adeus. Não chorem, meus amigos, consolava-os Dona Marcela, o espírito de minha mãe, que tantas vezes ha socorrido minha alma, há de estender-me os braços generosos. Há mais de 30 dias, sofro neste leito pesado de tormentos físicos. Que representa a morte senão a desejada bênção para mim, que estou ansiosa de liberdade e de novos mundos. Se me for permitido, voltarei muito breve a confortá-los. Não esquecerei os companheiros em tarefas por vindouras. Creio que a morte não me oferecerá dilacerações, além da saudade natural, por motivo do afastamento. Sempre guardei minha crença em Deus, não só na qualidade de católica e protestante, como também no que se refere ao espiritismo, que abracei tomada de sincera confiança. Com o mesmo fervor de minha assistência às missas e cultos evangélicos, dei-me às nossas sessões esperando assim que nada me falte nos caminhos do além. Devemos aguardar as esferas felizes, os mundos de repouso e redenção. Os familiares presentes choravam comovidíssimos. Dona Marcela calou-se. Depois de longos minutos de meditação, pediu fossem recitadas súplicas à providência divina, acompanhando-as em silêncio. Suor gelado banhava-lhe o corpo emagrecido e, pouco a pouco, perceberam os circunstantes que agonizante exalava os últimos suspiros. Qual sucede na maioria dos casos, portas adentro da sociedade comum, a câmara mortuária transformou-se imediatamente em zona de prantos angustiosos, onde os que não choravam se referiam em voz alta às virtudes da morta, e, em surdina, aos seus defeitos. A desencarnada, contudo, não mais permanecia no ambiente de velhos desentendimentos e reiteradas dissimulações. Sentira-se bafejada por sono caricioso e leve, após a crise orgânica destruidora. Branda sensação de repouso adormentara-lhe o coração. Sem poder, todavia, explicar quanto durara aquele estado de tranquilidade espiritual, Dona Marcela despertou num leito muito limpo, mas extremamente desguarnecido de conforto. A seu lado, uma velhinha carinhosa abraçava, chorando de júbilo, a exclamar: até que enfim, querida filha. Marcela, minha adorada Marcela, que saudades do teu convívio. A filha correspondeu às manifestações afetivas, porém, depois de fixar detidamente a paisagem nova, não disfarçou o desapontamento que lhe dominava o espírito voluntarioso.
Já não era a mesma criatura, que revelava tamanha humildade na agonia corporal. Estava agora sem o influxo das dores. Experimentava plena liberdade para respirar e mover-se. Não mais o suor incômodo, nem a martirizante dispneia lhe torturarem o organismo. Não mais agonizante e vencida, mas a dona Marcela da estrada comum, atrabiliária, exigente, insatisfeita. Embora o impulso natural de prosseguir beijando a carinhosa mãezinha, não sopitou o orgulho ferido e perguntou: Mamãe, explique-me. Por que permanece nesses trajes? Que significa esta choupana sem conforto? Que região de vida é esta, onde a vejo tão fortemente desamparada? Será crível que seja este o seu lugar? Não fui uma crente sincera, no curso das experiências terrestres. A velhinha, com o olhar sereno de quem não mais teme a verdade, acentuou resignada. Estamos no mundo de nossas próprias criações mentais, minha filha. Segundo nossas reminiscências, fui católica fundamente arraigada aos meus velhos princípios, contudo, não podes negar minha antiga preocupação de descansar nos esforços alheios. Recordas como torturava os servidores de nossa casa? Lembras minha tirania no lar, nos serviços de teu pai, nos atas da igreja? Quando acordei aqui, meus sofrimentos foram ilimitados, pois minhas criações individuais eram péssimas. As feras da inquietação, do remorso e do egoísmo observavam-me de todos os lados. Foi quando, então, roguei a Deus me permitisse destruir os trabalhos imperfeitos, para reconstruir conscientemente de novo. E aqui me tens. Tudo pobre, humilde, desvalioso, mas para mim que já desacertei demasiadamente, ferindo o próximo e desprezando as coisas sagradas, esta choupana paupérrima é a bênção do Pai, no recomeço de santas experiências. A recém-desencarnada contemplou a escassez dos objetos de serviço, fixou a miserabilidade das peças expostas, arregalou os olhos e exclamou: Meu Deus! Quantas situações estranhas! Mamãe, sempre a julguei nas esferas felizes. Esses planos começam em nós mesmos, retrucou a genitora, com a tranquilidade da experiência vivida. Recordando as inúmeras manifestações religiosas a que emprestar o concurso de sua presença, a senhora Fonseca redarguiu: Não me conformo com a miséria que a senhora parece andar presentemente habituada. E o meu lugar próprio? Visitei milhares de vezes os templos de fé, no mundo. É impossível que esteja esquecida de nossos guias e benfeitores. Onde estão Bernardino e Conrado, os amorosos diretores espirituais de nossas reuniões? Preciso interpelá-los relativamente à minha situação. A velhinha bondosa sorriu e informou: Ambos prosseguem na abençoada faina de orientar, distribuindo benefícios, mas as reuniões continuam na esfera do globo e nós nos achamos em círculo diferente. Que seria dos trabalhos terrestres, minha filha, se os servos de Deus abandonassem suas tarefas, apenas porque uma de nós fosse chamada nova expressão de vida? Marcela entendeu o profundo alcance daquelas palavras e observou: Qualquer outra autoridade espiritual pode servir-me. Necessito receber elucidações diretas, a respeito de minha atual posição. A velhinha carinhosa fixou na filha o olhar afetuoso e compadecido, explicando-lhe prudentemente: Poderei conduzir-te à presença do generoso diretor da nossa comunidade espiritual. Da bondade dele, recebi permissão para buscar-te no mundo. Creio, pois, que a sabedoria de nosso benfeitor será bastante aos esclarecimentos desejáveis. Com efeito, na primeira oportunidade, foi Marcela conduzida por sua mãe à presença do venerável amigo. Recebeu-as o sábio, com espontâneo carinho, o que a SR indicador ordinal feminino. Fonseca interpretou como subalternidade, sentindo-se livre de manifestar as mais acerbas reclamações, a lhe explodirem da alma revoltada. Após minuciosa e irritante exposição, concluía lamentando: Como sabeis, minha crença foi invariável e sincera, na Igreja Católica, no templo evangélico, como no grupo espiritual. Fui assídua nas manifestações de fé e nunca alvitrei a devoção. Não me conformo, portanto, com este abandono a que me sinto votada. O orientador solicito, que ouvira pacientemente a relação verbal da interlocutora, acentuou a essa altura, não se encontra, porém, desamparada. Autorizei sua mãe a buscá-la nas zonas inferiores, com o máximo de carinho. Mas a própria situação de minha genitora, a meu ver, merece reparos especiais, clamou a SR indicador ordinal feminino.
Fonseca, intempestivamente. Sorriu o bondoso mentor ao verificar-lhe o nervosismo e explicou em seguida, já sei. Sente-se ferida no amor à personalidade. Entretanto, talvez esteja enganada. E, chamando um auxiliar, recomendou: traga as anotações de Marcela Fonseca. Daí a instantes, o portador reaparecia, sobraçando um livro de proporções enormes. Curiosa e inquieta, a visitante leu o título: Pensamentos, Palavras e Obras de Marcela Fonseca. Quem escreveu esse volume? Perguntou aterrada. Não sabe que este livro é de sua autoria? Perguntou o mentor tranquilamente. É um trabalho de substância mental, que sua alma grafou, em cada dia e cada noite da existência terrena, pensando, falando e agindo. A interessada não sabia disfarçar a surpresa, mas o orientador, abrindo as páginas, acrescentou: não posso ler todo o livro em sua companhia. Vejamos, porém, o resumo de suas atividades religiosas. Fixando a mão em determinada folha, o sábio esclareceu. Conforme se vê, assistiu no mundo a 6.705 missas, a 2.500 cerimônias do culto protestante e a 7.012 sessões espiritistas. No entanto, é curioso notar que seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior, ou fora do círculo individual. Seu único objetivo foi sempre pedir ou reiterar solicitações, esquecendo que o Pai colocara inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho. Recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se na ditarão, somente houve um propósito em sua fé: o pedido. Mudou rotulagens, mas não transformou seu íntimo. Ante o assombro de Marcela, o sabia continuava, delicado. É justo pedir, entretanto, é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. A própria natureza oferece as mais profundas lições neste sentido. Deus dá sempre. A fonte recebe as águas e espalha os regatos cristalinos. A árvore alcança o benefício da seiva e produz flores e frutos. O mar detém a corrente dos rios e faz a nuvem que fecunda a terra. As montanhas guardam as rochas e estabelecem a segurança dos vales. Somente os homens costumam receber sem dar coisa alguma. Mas, concluiu o sábio orientador, não disponho de tempo para prosseguir na leitura. Finda esta, restituirá o volume aos arquivos da casa. ASR Indicador Ordinal Feminino. Fonseca iniciou o serviço de recapitulação das próprias reminiscências e só terminou daí a 5 meses. Extremamente desapontada, restituiu o livro enorme e, após encorajadora advertência do magnânimo diretor espiritual, explicou-se humilhada. Sempre fui sincera em minha crença. Sim, minha filha, mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito de serviço. Sua convicção é incontestável. Sua ficha, contudo, é a dos crentes interessados. Com enorme tristeza lhe transparecer dos olhos, a recém-desencarnada começou a chorar. O dedicado mentor abraçou-a e disse paternalmente: renove suas esperanças. Seu pesar não é único. Existem coletividades numerosas nas suas condições. Além disso, há fichas muito piores que a sua, em matéria de fé religiosa, como, por exemplo, as dos simoníacos, mentirosos e investigadores sem consciência. Anime-se e continue confiando em Deus. Reconhecendo a própria indigência, Marcela recebeu o acolhimento pobre de sua mãe, como verdadeira bênção celestial. Todavia, a nota mais interessante foi a sua primeira visita ao círculo dos irmãos encarnados. Em plena sessão, contou a experiência comovedora e relacionou as surpresas que lhe haviam aguardado o coração no plano espiritual. Sua história era palpitante de realidade, mas todos os presentes lembraram a velha dona Marcela Fonseca e concordaram, entre si, que a manifestação era de um espírito mistificador. 33. Obsessão desconhecida. Os pais de Zolina Faria aproximaram-se do grupo espiritista, ansiosos de curar a filha. Desde muito, vivia a jovem sob o império de singulares manifestações. Olhos cerrados a denunciar profunda insensibilidade na expressão fisionômica, gestos rudes, e Zolina contorcia-se estranhamente e dava guarida a uma entidade ignorante e sofredora, que a tornava possessa. O espírito perturbado, que parecia ter-se-lhe agarrado, prorrompia então em blasfêmias, lágrimas, soluços. Lastimava-se, praguejava, acusando pessoas e envenenando circunstâncias, qual louco que força alguma conseguia deter.
Esgotados os recursos comuns, a família deliberou apelar para o espiritismo, antes de qualquer providência para interná-la no manicômio. Vizinhos e amigos não poupavam definições. Aquilo deveria ser obsessão cruel. Tanta gente não se havia curado, em trabalhos da consoladora doutrina dos espíritos. Por que não tentar as melhoras de Isolina mediante esses recursos? Quando o chefe da casa se inclinou à decisão, o generoso Nolasco Borges, velho conhecido de infância, prontificou-se aos serviços iniciais. Sossegue, meu amigo, esclareceu ao companheiro inquieto traço. Em nossas reuniões o doente encontrará as melhoras precisas. Hoje mesmo começaremos os trabalhos de doutrinação da infeliz e, a breve tempo, Isolina será restituída a saúde e a alegria que sua mocidade tem direito. De fato, na noite imediata, pequena caravana, no lasco à frente, penetrava o modesto salão dos Pachecos, onde se efetuavam sessões íntimas. O velho Araújo, doutrinador carinhoso e esclarecido, organizou a reduzida assembleia, cônscio da responsabilidade que lhe cabia. Logo após a oração de abertura, a moça doente caía em contorções estranhas. Palidíssima, boca espumejante, gritava dolorosamente, reproduzindo emoções da entidade desconhecida. Ó, meu irmão, exortava Araújo bondosamente traço, porque violentas desta maneira uma pobre criança, necessitada de equilíbrio para atender aos próprios deveres. Por quem és, meu amigo, esquece o mal e ouve a lição de Jesus. Estamos aqui votados à prática do bem. Somos imperfeitos, inferiores. Tateamos nas sombras da ignorância e não te desejamos impor ensinamentos. Sabemos que a obra de redenção final pertence ao Mestre Divino, entretanto, creio que podemos advertir teu coração, pois aqueles que caíram como nós outros, neste mundo, estão habilitados a comentar os próprios males e evitar que outros incidam nos mesmos erros. Por vezes, poderá parecer que somos excessivamente ousados, tentando estabelecer normas aos que vivem em esfera indivassável aos nossos olhos. Contudo, este esforço obedece ao amor fraternal que Jesus abençoa. Volta, amigo. Abandona a tarefa ingrata de subjugar desta jovem, que deve enriquecer-se com as experiências da vida terrestre. Solicitamos tua boa vontade, por amor de Deus. A voz do amoroso doutrinador silenciara-se ligeiramente. Araújo, emotivo e bondoso, enxugava os olhos úmidos, enquanto a reduzida assistência permanecia sob enorme impressão. O espírito ignorante demonstrava aflição. A palavra do doutrinador tocara-o profundamente, mas, como se estivesse preso a inflexíveis algemas, soluçava mais fortemente e bradava. Ai de mim! Não posso! Não posso! Não podes! Tornava Araújo, dedicado, quando temos vontade, Jesus nos confere o poder. Anima-te! Por que perseverar no sofrimento do mal, quando o bem nos oferta alegrias eternas? Levantemo-nos para Deus, edificando-nos na própria fraqueza. Se guardas reminiscências amargas, esconde-as de ti, desfaze-te do vinagre acumulado no coração. Se foste ofendido, perdoa. Se as feridas te reclamam vingança, aplica-lhes o bálsamo do amor que sabe viver da esperança em Cristo. O corpo frágil da jovem contorcia-se violentamente, ao passo que o sofredor murmurava em pranto. Sou infame, desventurado. Não posso. Não posso. As reuniões de esclarecimento prosseguiam sem alteração. 2 vezes por semana, agrupavam-se os companheiros, repetindo-se as mesmas cenas. Araújo não podia ser mais paciente. Ensinava bondosamente, como quem sabe corrigir amando. A entidade perturbadora, porém, não correspondia ao esforço senão com gritos, protestos e soluços de causar dó. Decorridos alguns meses, a pequena assembleia começou a impacientar-se. Tão logo se manifestava infeliz, formavam-se pensamentos contrários à simpatia fraternal. Na opinião da maioria, aquele espírito requisitava punições e conselhos ásperos. Isolina era tida como vítima infortunada nas mãos de audacioso algoz da esfera invisível. Admirava-se a paciência do dedicado orientador das sessões, que punha em jogo todos os recursos afetivos. No lasco, porém, a certa altura da tarefa, não se conteve, e, depois de tumultuosa reunião, interpelou Araújo amigavelmente. Não julga você necessário e conveniente punir esse perseguidor implacável? Creio tratar-se de perverso bandido das trevas.
O velho doutrinador percebeu as dúvidas que pairavam no ambiente geral e acrescentou: há muito, venho lidando por compreender que cada coisa permanece no lugar que lhe é próprio. Em nossa apreciação fragmentária, o perturbador de Isolina é um espírito diabólico,